fazendo as suas contribuições e as suas falas, os seus registros, eu vou estar aqui apresentando eles. Primeiramente, eu gostaria de estar colocando aqui o Luiz Eduardo Corrêa, que é presidente do CEJovem, que é o Conselho Estadual de Juventude. Luiz, deixa eu ver aqui como o Luiz vai entrar. Luiz, a fala é contigo, você pode ficar à vontade. Gente, vocês conseguem me ouvir? Boa tarde. Sim, perfeitamente. Eu também estou com problema de conexão, fiquei algum tempo sem conseguir acessar, né? Mas eu estou aqui tentando resolver ainda. Então, boa tarde, como a Débora já me apresentou, meu nome é Eduardo, prazer. Hoje estamos aqui na presidência e na condução do Conselho Estadual de Políticas Públicas para a Juventude, do qual, na prática, aqui também nós já estamos chegando, cessando aqui uma primeira gestão após a reconstrução e reorganização do Conselho, e acho que aqui a gente tem muito... isso aqui, na prática, é uma marca também do que foi a construção de políticas públicas de juventude no estado do Maranhão, né? Que a gente tem mais uma ação da construção de políticas públicas como Geração Ciência, mas o Conselho também é uma dessas marcas, né? Marca da perspectiva que nós temos de tentar e conseguir fazer uma política pública de juventude mais próxima das pessoas, mais próxima do povo, mas na prática mais próxima da juventude maranhense. Então, aqui, acho que, como aqui na explanação, aqui na abertura, eu queria saudar primeiro todos os estudantes que fazem parte do programa, saudar aqui os secretários, saudar o presidente da FAP, mas também saudar aqui todos os secretários, na pessoa da secretária de Juventude, a secretária Tatiana, né, que tem muito contribuiu, muito e tem construído uma política acertada de juventude no Estado. Então, acho que primeiro ressaltar também a importância que esse programa, o programa Geração, o programa ele traz para a iniciação científica na prática da juventude, né? Porque às vezes a produção de ciência e tecnologia ela fica muito distante nas universidades, fica muito distante, mais especificamente, inclusive, das universidades públicas. Então, é importante que nós possamos fomentar e fazer com que as agências de fomento, como a FAPEMA, que é aqui com o nosso presidente André, que está aqui presente, possam na prática interferir de verdade na vida da juventude, né? Porque entender que a produção de ciência, a produção de tecnologia não deve ser restrita a uma pequena classe dos que têm acesso à universidade, mas pelo contrário, nós devemos dar garantia e dar condições para que a produção de ciência, a iniciação científica possa ser produzida desde o ensino médio, porque isso aqui que se trata por muito tempo a nossa luta hoje por uma educação pública de qualidade, uma educação pública acertada, uma educação pública que tenha capacidade de ser emancipadora, porque quando a gente consegue instrumentalizar, consegue dar instrumentos para que a juventude possa produzir ciência e possa começar a pensar como mudar e como avançar e aprofundar na prática o que se é produzido e os seus conhecimentos, nós estamos falando aqui de dar instrumentos para a juventude e fazer com que a ciência seja mais popularizada e, na prática, atingir um dos efeitos que nós queremos quando nós aqui, eu falo aqui muito feliz por ser, inclusive, militante do movimento estudantil, por ser militante de educação, fui diretor da União Nacional dos Estudantes, hoje represento, inclusive, a União no nosso Conselho Estadual de Juventude. Fico feliz em entender que nós conseguimos aqui, através de diálogo e através da construção de mãos dadas, nós conseguimos construir e avançar em um dos pontos da qual nós achamos extremamente importantes aqui na educação pública e na avanço da educação pública do nosso país. Quando nós falamos hoje, no último período, nós lutamos contra
vários processos de desmonte que o governo federal, e aí que se inicia ali desde o governo Temer, e com o governo Bolsonaro, ele na prática aprofundado, nossa pauta clara sempre foi quando nós nos pautamos contra, por exemplo, o projeto de BNCC que era estabelecido, quando nós pautamos e lutamos contra a reforma do ensino médio, do que o governo Temer constrói, aprova no Congresso Nacional. Nós não falamos que nós éramos contra nós éramos contra uma nova BNCC, nós somos contra uma reforma do ensino médio. Nós falamos que nós éramos contra aqueles marcos da quais eram colocados, porque, inclusive, a reforma do ensino médio, a qual nós defendemos e a qual nós queremos e nós colocamos no papel, inclui iniciação científica de qualidade, inclui garantias para que a iniciação científica e para que a pesquisa e a ciência possa acontecer nas nossas escolas de ensino médio, possa acontecer na educação profissionalizante. Então, aqui nós conseguimos mostrar e apontar na contramão a capacidade que nós temos com qualidade, investimento e ampliação aqui desse investimento em ciência. Nós temos capacidade de garantir condições claras para que a nossa juventude possa ter uma formação de qualidade. Então, mas ainda assim nós achamos que é muito pouco, né? Nós achamos que nós devemos fazer mais. Por isso que nós falamos que nós defendemos sim uma BNCC, nós falamos em defesa de equidade de direitos, equidade de oportunidade e garantia de que toda a juventude possa ter acesso a programas de qualidade de investimento em educação. Então, acho que aqui nós temos, através desse programa, um bom pontapé inicial para entender entender o que nós queremos de qualidade, o que nós gostaríamos de mais qualidade para a formação básica da nossa juventude, dos adolescentes na prática das nossas escolas públicas, porque nós entendemos que não pode ser relegado e não pode ser renegado ao filho do pobre, ao filho do trabalhador, acesso de qualidade desde o ensino médio ao aprofundamento do que se estuda, a aprofundar e a desenvolver materiais de qualidade que vão incidir e vão ajudar com muita qualidade também nas nossas comunidades, nossas bairros, nas nossas escolas. Então nós estamos falando aqui, inclusive, de uma forma criativa que a CEJUV, aqui em parceria com outras secretarias, conseguiu imprimir para que a gente possa ter mais acesso à pesquisa, mas nós achamos que nós podemos e nós devemos fazer mais, com muita criatividade. Nós sabemos que, obviamente, a gestão pública não é fácil, mas com muita qualidade, com muita criatividade aqui, nós conseguimos ampliar o acesso a direitos, o acesso a melhores garantias de ensino e formação. Então, queria que, eu não vou usar os 8 minutos todos que foram me franqueados, mas eu queria que parabenizar, acima de tudo, os estudantes que conseguiram ter acesso, aos professores que, com muito empenho, porque, obviamente, não basta um programa estar dado, é preciso que haja participação dos professores, haja participação da gestão escolar, haja participação dos estudantes, e para que a gente possa, na prática, ter êxito na formulação e na execução de um programa como esse, mas também que deixar a estima que nós precisamos de mais, né? Acho que nós precisamos, inclusive, aqui pensar que programas como Geração Ciência devem ser instituídos não só como programa, e aí é algo que a gente fala aqui bastante, e com certa oportunidade, não deve ser somente programas de governo, porque muitas vezes nós ficamos presos a pequenos programas de governo e a médios programas de governo que se mostram frágil nas mudanças que nós temos, que fazem parte da democracia, que fazem parte do nosso sistema representativo. Então, aqui nós temos exemplo em âmbito federal que programas de governo e as agências de fomento à pesquisa, como o CNPq e CAPES, são muito frágeis na produção, são muito frágeis no que tange a financiamento, no que tange a
a capacidade de investimento. Então, acho que aqui nós precisamos avançar que programas como esse, não sei, é óbvio que eu falo aqui como muito uma visão de uma gestão do Conselho de Desenvolvimento Social, mas eu gostaria de deixar aqui claro que é importante que programas como esse sejam de fato instituídos para que não só o IEMA, que o IEMA tem muito de pesquisa, mas que programas como Geração Ciência, programas como que hoje conseguem atingir o ensino médio, conseguem atingir estudantes que talvez nunca não tivessem acesso tão cedo à pesquisa, a gente possa garantir aqui que isso aqui seja permanente no orçamento, acho, inclusive pensar que naqueles 5% que nós temos de orçamento de educação no nosso estado para a educação superior e para a inovação e pesquisa, possa também garantir que haja inovação e pesquisa de forma permanente para os estudantes também de ensino médio. Eu sei que é muito pouco de recurso que chega para inovação em ciência ainda, e muitas vezes nós não conseguimos chegar a atingir nem os estudantes de ensino superior como nós gostaríamos, como nós lutamos, como nós queremos, que a capacidade de investimento da qual nós esperamos da FAPEMA e da SECT na prática, mas é importante que a gente possa pensar que programas que nós construímos sejam programas cada vez mais permanentes, que outras gerações e outros estudantes possam, sim, ter acesso a esses direitos, né? Porque eu acho que aqui a gente tem que tratar aqui a pesquisa e a inovação, desde a educação básica, desde as séries iniciais do ensino médio, deve ser entendido como direito, deve ser entendido como parte fundamental da formação dos estudantes, da juventude, dos adolescentes, da qual nós queremos que tenham melhores, e que nós atinjamos melhores índices e melhores índices de formação. Então aqui eu deixo aqui minha estima, eu deixo aqui os parabéns acima de tudo e ao programa, os parabéns aqui e os parabéns aos jovens pesquisadores que se iniciam hoje aqui no encontro de jovens cientistas, de jovens pesquisadores do programa. E deixa aqui as boas-vindas, que nós tenhamos um bom encontro, que nós tenhamos uma boa atividade, e que a gente possa aprofundar e conseguir que, na prática, também avançar o programa, que eu acho que apesar de nós estamos aqui na metade do ciclo, encerrando o ciclo, mas que a gente possa fazer que esse programa possa atingir mais jovens, mais estudantes, e que nós possamos mostrar como é que nós construímos uma educação básica de qualidade, com a BNCC da qual nós queremos, porque a pesquisa não necessariamente faz parte não necessariamente do que nós conhecemos do quadrado do currículo, mas faz muita parte da formação, faz muito parte aqui desse novo ensino médio da qual nós queremos, o ensino médio que tenha, de fato, pesquisa democrática, porque isso aqui se trata, né? Direito para todos e democracia, e nós possamos democratizar o acesso à pesquisa e inovação, e acho que o programa aqui é um bom início, mas que a gente pode fazer muito mais. É isso, gente. Obrigado, boa tarde, sejam bem-vindos também. Obrigada, Eduardo, pela tua participação. Eu queria só fazer 2 adendos. O primeiro é que eu esqueci de registrar que cada participante tem 15 minutos de fala, mas o Eduardo fez a fala dele dentro do tempo que é o tempo que nós estamos dispensando para cada participante. E o outro é que as pessoas que estão na sala, que são os participantes do encontro, podem estar, logo mais vai ser disponibilizado no chat um link para que vocês preencham, registrando a participação dessa primeira mesa, para que vocês tenham acesso ao certificado. Nesse momento, eu gostaria de convidar o secretário adjunto de Educação Profissional Integral, representante da SEDUC, senhor André Belo. Você tem 15 minutos, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer pelo convite e já parabenizo pelo evento, por essa temática. Dar boa tarde e desejar boas-vindas também aos demais secretários, ao André, presidente da FAPEMA, e a todos
os outros participantes aqui nessa reunião online. Eu acho que um tema como esse, que envolve juventude, ciência, política pública, é sempre muito importante em qualquer período. Nesse atual período em que o governo federal ataca a ciência, a educação, se torna imperativo. E por isso eu enalteço a secretária da Juventude por esse encontro e por essa discussão tão importante. Eu vou falar um pouco das ações que nós estamos desenvolvendo no âmbito da educação. Recentemente, há um mês, mais ou menos, nós lançamos o plano de inovação para a rede integral. Hoje o Maranhão tem uma rede integral com 72 escolas, 55 Educamais e 17 EMAs. Nós temos cerca de 22 mil alunos e, consequentemente, o nosso IDEB está numa trajetória crescente, numa trajetória que vem orgulhando muito, sinal que o governador Flávio Dino, ainda na campanha de 2014, quando ele prometeu criar o IEMA, prometeu criar as escolas de tempo integral, ele estava certo. Então, o governador teve coragem e sabedoria, mesmo com todas as dificuldades econômicas e políticas, enfrentou esse desafio e implementou uma rede de tempo integral, com a liderança do secretário Felipe Camarão na educação. E nós estamos agora colhendo esses frutos. O IDEB do Maranhão é 3,7 e o IEMA alcançou uma nota 5,0. Se nós formos considerar IEMA e Educamais, a rede de tempo integral, a nota do Maranhão é 4,7, acima da nota do Brasil, que é 4,2. Isso demonstra uma padronização de política pública. Se você olhar Pernambuco, Ceará, Goiás, que alcançou a maior nota nesse atual IDEB, todos os estados investiram em educação em tempo integral. O Maranhão, fazendo o mesmo percurso, investiu em educação em tempo integral e nós estamos agora colhendo esses frutos. E por que eu estou falando em educação em tempo integral? Porque você, numa escola de tempo integral, você não apenas amplia a hora de aula do aluno. O aluno, numa escola parcial, assiste 4 horas de aula, que na prática, subtraindo os momentos que o aluno vai para o banheiro, lanche, substituição de professores, os estudos apontam que na prática o aluno tem 2 horas de aula para aprender, 2 horas para aprender geografia, história, matemática, português. Numa escola de tempo integral, o aluno tem 9 horas. Nessas 9 horas, não é apenas ampliação da carga horária. Você tem conteúdo dentro, porque o modelo pedagógico que o Maranhão implementou é muito forte, muito sólido e que faz toda a diferença na vida do aluno. Primeiro porque o aluno tem o projeto de vida dele como prioritário. E todo mundo, professores, gestores, secretários, todos têm a missão de contribuir com esse projeto de vida do aluno. E nesse tempo que o aluno está na escola, essas 9 horas, começa de manhã, ele só vai embora 5 horas da tarde, ele tem acesso a várias ferramentas de inovação, de tecnologia. O plano de inovação consiste em um investimento de 17 milhões e abrange ações como salas makers, kits de robótica, internet nas escolas, laboratório da base técnica, laboratório da base nacional comum, computadores para iniciação de ciência e tecnologia, e um projeto pioneiro que o Maranhão vai fazer, chamado de programação coders, com gamificação e criação de aplicativos. Tudo isso tem numa escola de tempo integral, com uma gestão sólida, pautada no seu desempenho, na sua qualificação, e orientada para desenvolver no aluno o seu projeto de vida e tudo mais que compreende o projeto de vida. E aí entra a ciência, a iniciação científica, a tecnologia e a inovação. Então,
Numa escola de tempo integral hoje no Maranhão, você pode dizer que os alunos têm acesso à robótica, à programação, à gamificação. Nós temos em 2 unidades o Fab Lab, que é um investimento que o governo do estado fez de R$300 mil em parceria com a Vale. Nós temos no IEMA São Luís e no IEMA Itaquibacanga. Nós temos que ampliar isso e levar para o interior, porque todo mundo tem um direito a ter a ciência, a tecnologia, a educação. Então, esse plano de inovação, que consiste nesse investimento de 17 milhões e nessas ações que eu já citei, já tem contribuído muito com a juventude do nosso estado. E aí eu cito alguns exemplos, algumas premiações que o IEMA e os Educamais ganharam ao longo da construção dessa política pública. Ao longo desses anos do governo Flávio Dino, nossos jovens já ganharam inúmeras medalhas e inúmeras menções. Mais de 1.800 medalhas conquistadas, mais de 140 menções em inúmeras Olimpíadas, nas mais diversas Olimpíadas. Olimpíada Internacional de Matemática, Olimpíada de Foguete, Olimpíada Nacional de Ciência, Olimpíadas Brasileiras de Robótica e Olimpíadas Internacionais de Robótica. Nossos estudantes viajaram para Pequim, para a Coreia do Sul e para outros países, Argentina, Estados Unidos, para disputar de igual para igual com asiáticos que dominam essa área da matemática, da engenharia, e nós voltamos de lá com premiações. Ganhamos o primeiro lugar na China, alunos nossos daqui, igual a vocês. Talvez possam ser amigos de vocês em alguma escola, vizinhos de vocês, mas igual a qualquer um outro aluno. Qual é a diferença? Que o governo do estado do Maranhão, pela primeira vez, deu oportunidade a esses jovens. Pela primeira vez na vida, esses jovens estudaram na escola de tempo integral e tiveram acesso à internet, a computadores de ponta, a robótica. Os professores, pela primeira vez, tiveram formações voltadas para a iniciação científica, a inovação, a tecnologia. E isso tem feito uma enorme diferença na rede como todo. É o que demonstra o IDEB do Maranhão, que vem numa trajetória de crescimento, e particularmente o IDEB da rede integral, como eu falei, 4.7. Na iniciação científica e fomento, os alunos e professores da rede integral também têm colhido bons resultados. Nós temos presença em vários editais, como Geração Ciência e Juventude, um edital da FAPEMA, e nossos alunos estão lá com bolsas e desenvolvendo pesquisas. Estamos participando e ganhamos já o edital do STEM Tech Camp da PUC por 2 vezes. E a escola Poeta Antônio José de Santa Inês, que é um Educamais, é uma escola de tempo integral, por 2 vezes já ganhou esse edital do STEM Tech Camp e recebe recurso, e com esse recurso a escola construiu a sua sala maker. E aí a secretaria foi lá, nós fomos lá, ampliamos, colocamos mais equipamento, e hoje é uma sala maker de ponta, que nenhuma outra escola ainda não tem. E por que essa sala maker é importante? Porque ela desenvolve habilidades no aluno que o mercado de trabalho exige para o século XXI. Cooperação, empreendedorismo, inovação. São habilidades que o mercado exige e que nós precisamos desenvolver isso nos nossos alunos. E, infelizmente, nessa escola e na rede integral, no IEM, no Educamais, nós estamos conseguindo implementar esse trabalho, já pensando no mercado de trabalho, inserindo esses jovens para o mercado de trabalho. E uma frase, o que eu posso dizer sobre inovação e educação é que desde que o governador Flávio Dino assumiu o governo em 2015, ele tem feito um esforço gigante, combatendo atrasos, retrocessos, como o analfabetismo, analfabetismo é um problema do século XVII, XVIII, e colocando as escolas do estado do Maranhão no século XXI, com inovação, com tecnologia, com aprimoramento, articulando isso com o mercado de trabalho, com as empresas.
estimulando habilidades nos alunos que são importantes para que eles possam ingressar numa boa universidade, uma universidade de ponta no Brasil ou até mesmo no exterior, ou ingressando no mercado de trabalho diretamente, porque o aluno do IEMA, especificamente, sai com o diploma já de técnico e ele já pode ingressar no mercado de trabalho como técnico. Então, nós estamos fazendo um esforço grande na liderança do governador Flávio Dino e do secretário Felipe Camarão para colocar as escolas do Maranhão no século XXI. Eu gostaria, minha fala, terminar por aqui, agradecendo o convite, dizendo mais uma vez que o nosso esforço é sempre em dar mais oportunidades, diminuir desigualdades, e a educação é o melhor caminho para isso. Dizer que em novembro nós vamos abrir matrículas, nós vamos fazer a expansão da rede integral. Hoje são 72 escolas, nós devemos pular para 100 escolas da rede integral. Eu queria contar com a ajuda de todos vocês, da secretaria, mas também de vocês, na divulgação do edital, dos editais de matrículas, da expansão das escolas, porque a educação se faz em conjunto, com várias mãos, e vocês são imprescindíveis nesse crescimento, nessa trajetória de conquistas que nós estamos tendo na educação do Maranhão. Muito obrigado a todos e vamos ficar aqui participando das demais falas. Obrigado, Tatiana, pelo convite. Forte abraço a todos. Queremos agradecer também ao senhor André Belo pelas contribuições. Eu gostaria de chamar agora o diretor-presidente da FAPEMA, senhor André Santos. Fique à vontade, seu tempo é 15 minutos. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Bom, obrigado. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite, cumprimentar os secretários presentes, secretária Tatiana da SEJUV, secretário Francisco da SEDPOP, secretário Davi Teles da SECTI e o André Belo, que é do IEMA, né, ligado à SEDUC. Então, boa tarde a todos, obrigado novamente pelo convite. Bom, então, a FAPEMA, ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós temos uma diversidade de editais, né? A finalidade da FAPEMA é de fomento à ciência, à tecnologia e à inovação. Nós temos, todos os anos, várias formas de fomentar a ciência e tecnologia do Estado do Maranhão, através de editais que vão desde o ensino médio à pós-graduação, né, passando aí pelo ensino superior, ao mestrado, ao doutorado, ao fomento a pesquisadores de ponta do Estado, a aquisição de equipamentos, enfim, nós temos aí os mais diversos tipos de editais de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Nós temos basicamente 4 linhas de ações, o Mais Ciência, o Mais Inovação, o Mais Qualificação e Popularização da Ciência. De modo geral, nós temos aí uma gama de editais que são lançados ao longo do ano. Esse ano, por conta da pandemia, tivemos diversos editais que não foram lançados, inclusive 2 deles citados pelo Eduardo, muito específico para a juventude, que é o Geração Ciência e o Juventude e Consciência, né? Nós, infelizmente, não tivemos como lançar por conta da pandemia em si e das possibilidades de execução realmente. Temos ainda outros editais que foram bem focados à questão da pandemia, para pesquisa voltada para a pandemia. Tivemos um específico para a atuação da força de recém-graduados para atuarem na frente, junto aos hospitais, né? Então, era voltados para médicos, enfermeiros. Temos um específico para pesquisa científica, né, que chamamos de edital COVID, onde tivemos alguns projetos contemplados que já estão sendo pagos os valores referentes ao projeto. E, recentemente, temos ainda um
com o governo federal, é o PPSUS. Ele foi concluído agora o seu encerramento, né, de inscrições. Vamos até prorrogar, porque não houveram tantas inscrições, porque há uma dupla inscrição no site do governo federal e do Maranhão. Tivemos alguns editais também que estavam previstos, que não foram lançados, um convênio com a FAPESP para fazer pesquisas no Maranhão, com intercâmbio de alunos do Maranhão e de São Paulo. O Davi Teles daqui a pouco deve falar de ações específicas da SECT, mas uma delas ligada à FAPEMA é o edital do Cidadão do Mundo, né, que manda jovens para vários locais do mundo para fazer interações de intercâmbio. E pensando nele também, ou a partir desse edital, nós queríamos esse ano criar um outro, nós criamos, na verdade, chamado Professor Cidadão do Mundo, que é para mandar professores para a Finlândia e Portugal, para se capacitarem, para voltarem para aplicar novas tecnologias em pesquisas científicas aqui no Maranhão, né? Temos outros editais específicos, como estágio, de cooperação internacional, que mandam alunos para fora do país, ou para fora do estado, ou que podem trazer pesquisadores de outros países para atuar no Maranhão, na capacitação de pesquisadores, ou para interação de pesquisadores, que haja uma interação entre eles. Ainda ligada à SECT, nós temos o edital Centeira e Tecnova, que é voltado para empresas, né, e além do startup, que tem atuado com jovens que estão na faculdade, ou que concluíram a faculdade, ou estão no mestrado, e que possam colocar em prática ideias inovadoras na forma de empresas recém-criadas. Então, são editais voltados para a inovação científica, né? E isso é importante porque, no mundo de hoje, eu não falo isso de agora, mas de muitos anos, eu já tive empresas, a empresa em si, ela não consegue permanecer durante muitos anos por conta da alta carga tributária que nós temos, de impostos, a questão de você ter um network que possa conseguir colocar o seu produto, vender o produto ou até exportar, né? Nós temos aqui um programa junto com o governo federal chamado Apex, onde nós temos pessoas que podem melhorar o produto, os produtos maranhenses, né? Nós escolhemos algumas empresas do Maranhão para tentar dar um upgrade no seu produto e tentar que ele tenha competitividade internacional. Então, são ações específicas já ligadas à Secretaria de Indústria e Comércio. Com o SEBRAE, nós temos o edital de economia criativa, que dentro dessa linha de economia criativa tenta também inserir empresas para atuar nessas questões específicas. São editais que estão aí em voga. Outros clássicos que são para bolsa científica, sendo de iniciação científica, nível superior, e daqui a pouco eu quero falar uma particularidade sobre iniciação científica júnior, né, que é uma atuação bem mais específica, por exemplo, para o IFMA e para o IEMA, né? Mas a nível de mestrado nós temos bolsas, doutorado, pós-doutorado, produtividade científica. A ideia também era lançar um edital esse ano que era professor visitante para o interior do estado. O interior é muito carente de uma pesquisa mais qualificada, e a ideia era trazer recém-doutores para o interior do estado para atuar dentro das universidades, dos institutos, para fazer pesquisa de qualidade, mas também atuar no ensino, para melhorar os números qualitativos de pesquisa científica, de ciência, tecnologia e inovação para o interior do estado, né? Uma outra ação nossa era de promover um edital sobre bolsas de apoio técnico aos laboratórios. Então, muitas universidades têm um laboratório muito bem equipado, os professores atuam dentro dele, mas precisam de laboratoristas, né, de pessoal de apoio para atuar com seus alunos de iniciação científica, seja do superior, do mestrado, do doutorado. O professor, ele divide o seu tempo entre o ensino, a pesquisa e a extensão, então precisa de apoio. Nesse sentido, a gente tem um edital para essa atuação específica, né? Assim como nós também temos outros editais específicos para atuação na área de veterinária e de saúde, na saúde básica, atenção básica no interior do estado, né? A gente também tem promovido algumas ações com outras secretarias para a segurança pública, Secretaria de Meio Ambiente, o próprio, temos agora com o projeto Nosso Centro, a Secretaria de Cidades, um edital específico para resgatar os projetos
de pesquisa sobre o centro histórico, e aí seja de quaisquer nível de atuação desses projetos. E temos também algumas ações de popularização, alguns na forma de edital, como livro, artigo, periódico, a própria Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o secretário Davi deve falar um pouco mais da atuação da semana desse ano, que se dará de forma virtual, né? Juventude e Consciência também é uma forma de popularização da ciência, porque é um edital onde leva uma caravana, né, para atuar em algumas cidades, geralmente aquelas com menor IDH, para levar ciência básica e aplicada para que a juventude conheça aquilo que é possível dentro da atuação dos cientistas, mas que propiciar eles a esse entendimento de que eles também podem participar dessa ação. E o Prêmio FAPEMA, que é, digamos assim, o Oscar, né? Eu sempre falo que é o Oscar de premiação aí da ciência do Maranhão, né? Então, são poucos locais no país onde uma fundação promove um edital como esse, né? Nós estamos até sendo copiados agora pelo Amazonas, que quer implantar o Prêmio FAPEAM para esse ano, o ano que vem por lá. Então, são ações aí que a gente tem feito de popularização, já divulgando aqui para os jovens que estão conosco nesse momento. Nós temos, dentro do nosso site, algumas ações de divulgação científica, usando as redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook e a própria página da FAPEMA, no sentido de mostrar para a sociedade o que os pesquisadores têm feito, e os pesquisadores de todos os níveis, mostrar, inclusive, alunos lá do Geração Ciência, se vocês têm interesse de mostrar o resultado do seu projeto, nós temos aqui o Pesquisa em Destaque, onde o pesquisador, seja ele o professor ou o aluno, mostra o resultado da sua pesquisa, o andamento da sua pesquisa, e ele fica lá no canal do YouTube. Temos promovido cada semana também uma roda de conversa com um cientista, chamado cientista.com, onde o pesquisador mostra um ponto específico lá de relevância da pesquisa para o estado do Maranhão. A revista Inovação também foi recém-lançada, uma nova edição, mostra durante um período semestral o que foi relevante de pesquisa do Maranhão, fomentado pela FAPEMA. E também a gente tem criado agora um novo programa chamado FAPEMA Responde, onde nós tentamos dirimir as dúvidas sobre criação de projetos, execução de projetos, prestação de conta, ou seja, tudo aquilo que as pessoas geralmente perguntam para nós em reuniões e palestras, a gente tenta aí colocar isso de forma mais palatável através de um vídeo dentro do nosso site das redes sociais. Voltado um pouco agora para a questão da juventude, eu vejo aí, eu sou professor do IFMA, né? O IFMA e o IEMA são um vetor, né, na tentativa de colocar, de inserir a juventude de uma forma que possa iniciar a sua atuação como cientista, né, pesquisa básica, aplicada. O IFMA já tem feito isso há muitos anos, né? Nós somos uma escola centenária, e lá existe o PIBIC Júnior, né? Então é uma bolsa de iniciação científica para o ensino médio. Inclusive, recentemente nós fizemos um acordo de cooperação para incentivar mais ainda essa atuação deles, e aí eu até falo agora com o André Bello, que recentemente assumiu lá o IEMA, que é também possível fazer isso com o IEMA, né? Só que o IEMA ele tem uma questão lá de uma documentação que precisa ser entregue para a FAPEMA para a gente poder fazer esse acordo. Então, imagina aí 100, 200 alunos do IEMA, do Estado, que possam ter bolsa da FAPEMA para fazer pesquisa. Isso aí vai ser uma revolução no interior do Estado, né? A gente tentar colocar que todos os professores do IEMA façam pesquisa com seus alunos e o aluno vai receber uma bolsa, né? Isso aí é uma coisa que é importante, que a gente precisa colocar isso para frente. Então, são essas minhas considerações, estou à disposição para quaisquer dúvidas. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Desculpem, eu tive uma perda de conexão aqui muito rápida. André Santos, secretário, muito obrigada. Diretor, na verdade, eu confundi. Diretor da FAPEMA acabou de fazer a contribuição dele, obrigada pela sua fala. Agora, como
o próprio André já adiantou, nós vamos ter o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Davi Teles, novamente só para reafirmar, 15 minutos, fique à vontade. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria saudar a todos os jovens, lideranças juvenis, representantes, membros do Conselho de Juventude do Maranhão, a todos os jovens que fazem ciência, que aqui estão presentes, interessados. Quero saudar muito especialmente os meus colegas de governo, em nome da secretária de Estado da Juventude, Tatiana Pereira. Saudar também o presidente da FAPEMA, André Santos, que em parceria com a Sejuve toca esses dois programas tão importantes, que é o Geração Ciência e Juventude Consciência, que trazem para a pauta do dia a iniciação científica como política de Estado contínua, séria, estratégica. Quero saudar o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, meu querido companheiro, professor Francisco Gonçalves, saudar o secretário adjunto de Educação Profissional da SEDUC, André Belo, saudar todas e a todos novamente. Eu acho que a gente aqui está tratando de dois temas que, nesse momento, se tornam convergentes e interdisciplinares, que é a política pública de juventude, né, que passou a ser levada a sério no Brasil a partir do governo do presidente Lula, que, com muito esforço, implementou o Estatuto da Juventude e tornou a juventude efetivamente uma política de Estado no Brasil, num país que tão gravemente sofre com déficits educacionais e de políticas públicas para o segmento juvenil, e, por outro lado, as políticas públicas de ciência, as políticas públicas de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, aqui, mediante esses dois programas bastante importantes, que é o Geração Ciência e o Juventude Consciência, essas duas políticas públicas profundamente relevantes e que vêm num crescente, ou melhor dizendo, vinham num crescente no que se refere à implementação até o advento do governo Temer e agora, efetivamente, com a sua total erosão e diluição com o governo Bolsonaro. E aqui no Maranhão são encaradas mais do que com centralidade, mais do que com estratégicas, eu diria até com uma certa sacralidade. O governador Flávio Dino tornou as políticas de educação, as políticas de ciência e tecnologia voltadas para a juventude, como políticas públicas, de certo modo, sagradas. Políticas públicas de tão centrais passaram a ocupar, no governo do Maranhão, na estrutura governamental, um papel que, de tão relevante, estão num patamar, estão numa prateleira sobre todas as outras. É assim que o governo do Maranhão, a partir do advento de Flávio Dino como chefe do Poder Executivo Estadual, tem encarado essas políticas públicas, e basta vermos muitas das políticas que estão sendo implementadas desde 2015. Os colegas que me antecederam fizeram menção a muitas delas, tanto o André quanto os dois Andrés, né? O André Belo, de maneira mais segmentada, ao segmento educacional da educação básica, né, destrinchando as ações ousadas do governo do Maranhão no que se refere à educação integral, sobretudo em ensino médio, profissionalizante, e o André Santos, presidente da FAPEMA, por sua vez, demonstrando quão séria é hoje a FAPEMA dentro da estrutura governamental do Maranhão. Eu citaria aqui como exemplo, presidente André, o fato de que nós triplicamos a quantidade de bolsas de pós-graduação no Maranhão
desde que o governador Flávio Dino assumiu o governo. E nesse ponto eu chamo a atenção para o fato de que a triplicação do número de mestres e doutores no Brasil é um dos 5 vértices da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. E se nós formos levar em consideração que aqui nós triplicamos o número de bolsas de pós-graduação, nós chegaremos facilmente à conclusão de que esse vértice, de que esse ponto da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia caminha para ser cumprido aqui no Maranhão em poucos anos. Isso para não falar no que a FAPEMA vem fazendo no que se refere à transparência, no que se refere à republicanização dos seus atos administrativos, a crescente melhora dos seus sistemas de tecnologia da informação, a melhora crescente da plataforma patronagem, a melhora crescente de todas as plataformas informacionais da FAPEMA, né? E o presidente André, que é da área de TI, que é um técnico da área, um pesquisador experiente nesse setor, vem ainda mais tornando mais efetivas e eficazes essas medidas. E isso também é muito importante para uma agência de fomento, num Estado republicano, ou que se tornou republicano nos últimos anos. E dentro da FAPEMA, eu poderia aqui passar horas e horas, né, como o presidente André também poderia passar dias e dias falando do que a FAPEMA tem feito, vale a pena citar aquilo que nós estamos falando hoje aqui, que é exatamente de iniciação científica. Iniciação científica que, de um modo ou outro, vem sendo incentivadas no Maranhão pela Universidade Federal do Maranhão, pela Universidade Estadual do Maranhão, pela antiga Escola Técnica e hoje IFMA, e pelas demais instituições de ensino superior do Maranhão, pelas suas próprias pernas, a partir dos seus próprios orçamentos, mas podemos dizer de uma maneira tímida. E a FAPEMA, desses anos para cá, elege a iniciação científica, a partir de uma diretriz estratégica do governador Flávio Dino, como um pilar estruturante da política de desenvolvimento tecnológico e científico do Estado. Para muito além do Geração Ciência e do Juventude com Ciência. Por que não podemos chamar o próprio cidadão do mundo de iniciação científica? Não é mesmo, presidente André? É um programa de mobilidade acadêmica? Sim, é um programa essencialmente de mobilidade acadêmica. Mas é um programa que, obviamente, é um programa de iniciação científica também. Nos 90 dias em que os graduandos do Maranhão, com tudo custeado pelo orçamento do Estado, passam aprendendo francês, espanhol ou inglês fora, eles também experimentam algumas ações de iniciação científica. E são muitos os relatos a esse respeito, né? Vamos conversar com os nossos parceiros lá de Córdoba, na Argentina, e falar de tudo que os estudantes maranhenses fazem lá no que se refere à pesquisa, para além da questão do intercâmbio de idiomas. Vamos falar com o Álvaro, que é o nosso conterrâneo maranhense, que é o diretor de desenvolvimento da Prefeitura de Boston, e ver o quanto que os maranhenses fazem iniciação científica através do Cidadão do Mundo. Então, a FAPEMA elegeu, por determinação do governador Flávio Dino, a iniciação científica como um vértice, como um pilar estruturante bastante importante. A FAPEMA, eu queria destacar, queria sublinhar, hoje é uma fundação de amparo à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico. É importante ser uma agência de fomento à pesquisa, mas é importante também ser tudo que a sua denominação estipula, preconiza. Fomentar a pesquisa, mas também fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico. Aliás, ela nasceu para isso, está em seu estatuto, que a criou, que estabelece as suas diretrizes, missões e objetivos. E a FAPEMA tem sido isso. Se temos, por exemplo, o que a FAPEMA, com os seus auxílios, tem feito para ajudar o Inova Maranhão, desta SECT.
não só no eixo startups, em que nós oferecemos a estrutura do Casarão Tech Renato Archer, expertise de mentores, alguns dos melhores do Brasil, e também o fomento financeiro da FAPEMA. Isso é pesquisa? Pode ser acessoriamente pesquisa, mas essencialmente isso é desenvolvimento científico e tecnológico, é inovação. E a FAPEMA também está aí para isso. A FAPEMA não exaure as suas funções estatutárias no desenvolvimento científico e tecnológico, na pesquisa. A FAPEMA é ampla e ela tem sido cada vez mais isso. Por que não falar, por exemplo, da substancial ajuda que a FAPEMA dá para a realização das Semanas Nacionais de Ciência e de Tecnologia realizadas no Maranhão? Isso é pesquisa? Isso é fomento à pesquisa? É fomento à pesquisa. Mas é popularização à ciência, é desenvolvimento científico e tecnológico. Então, é uma concepção de Estado, é uma concepção de governo, é uma concepção de educação, é uma concepção de ciência e tecnologia, levada a sério. Aliás, desde 2015, que a ciência e tecnologia está na Constituição da República, lá no artigo 218, também por iniciativa de governos progressistas, social-democratas, como foram os governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Em 2015, por iniciativa do governo federal, a ciência e tecnologia está na Constituição da República, e desde 2016 nós temos um marco federal de ciência e tecnologia. Em 2018, o decreto que regulamentou a Lei de Ciência e Tecnologia. E agora nós estamos construindo a muitas mãos, interinstitucionalmente, o marco estadual de ciência e tecnologia. Estamos em plena vigência do cronograma de construção interinstitucional do marco. Fizemos uma reunião no nosso Conselho Universitário do Maranhão, com todos os reitores e reitoras do Maranhão, e abrimos 15 dias de prazo para as contribuições das instituições. Em seguida, fizemos uma reunião com os pesquisadores do Maranhão e estamos agora finalizando o prazo de mais 15 dias de contribuições. Isto para consolidarmos uma lei estadual de ciência e tecnologia e um pouco mais à frente um decreto de ciência e tecnologia, sem deixar de lembrar que o governador Flávio Dino vai também, por iniciativa sua, mudar a Constituição do Maranhão para inserir a ciência e tecnologia na nossa Constituição estadual. E isso feito democraticamente, com participação popular, professor Francisco Gonçalves, cuja secretaria que dirige tem essa missão, e para quem este tema da participação popular é tão caro e importante. Então, falando de FAPEMA e de Sejuve, nós temos uma imbricação e uma relação muito próxima que tem a ver com a nossa concepção de governo, que mesmo no momento de diluição, de desmonte, mesmo no momento de enfraquecimento voluntário por parte do governo central da área de ciência e tecnologia no Estado, nós continuamos trilhando firmemente o mesmo alvo, com uma crise que já nos abate há anos e anos, porque nenhum governador do Maranhão enfrentou tantas crises nacionais seguidas como o governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino enfrenta crises seguidas desde 2015 e consegue ainda assim avançar os índices do Maranhão e ousadamente implementar políticas educacionais de ciência e tecnologia tão ousadas. E agora, com a pandemia, mais uma vez, deveremos ter um retrocesso de PIB de mais de 6% neste ano. E ano que vem também deveremos ter um cenário profundamente difícil. Mas nós estamos trilhando o nosso rumo, apesar dos pesares. Eu já antecipei muitos programas e ações da SECT ao falar da FAPEMA, porque nossas ações são muito próximas e muito juntas. A FAPEMA nos ajuda financeiramente, para muito além da ajuda financeira em relação a muitos programas nossos. Mas eu queria citar muito novamente o Inova Maranhão, porque todos que estão aqui, quando pensam no Inova Maranhão, só pensam no eixo startups. Ou seja, sabem, tem algum colega que tem uma startup, uma ideia que está sendo incubada ou acelerada lá no Casarão, que está recebendo fomento da FAPEMA e que está tendo mentoria dos experts. Mas o Inova Maranhão tem outros eixos. O Inova Maranhão, por exemplo, tem o eixo universidade,
que o presidente André citou. O Inova Maranhão tem promovido, através de várias ações, notadamente o programa Centelha, a aproximação entre a universidade e o mercado, entre a universidade e a necessidade de elevar IDH, entre a universidade e a necessidade de formular-se políticas públicas de proteção ambiental. Ou seja, o Inova Maranhão, ele tem uma obsessão em fazer a ciência, a universidade, extrapolar os seus próprios muros no nosso eixo universidade. No eixo educação básica, nós temos o Inova Galera, que o Jefferson citou aqui, que é a introdução na veia de inovação no ensino médio, é pegar o Inova Maranhão para startups e trazer para o ensino médio. Nós temos o eixo Parque Tecnológico, além do Casarão Tech, teremos um andar inteiro na Refesa, com um outro hub, que vai ser inaugurado nos próximos dias. Temos o eixo Ecossistema, que visa exatamente fazer com que esse ecossistema de inovação se fortaleça no estado do Maranhão. Vejam, o nosso primeiro edital de startups, nós tivemos 63 projetos submetidos. Nesse último, nós tivemos quase 200 projetos submetidos, infelizmente só 24 podem ter acesso ao fomento. Então, vejam como é importante ter um pilar de ecossistema. Por que não citar progressivamente o aumento do acesso à graduação na UEMA e à UEMASul? De 2015 para cá, mesmo com as crises nacionais, o número de acesso à graduação na UEMA e na UEMASul só cresce. Aliás, bom sublinhar para todos que o Maranhão, quando o Estado Nacional brasileiro, quando o governo central pensa em fechar universidades, o Maranhão cria uma universidade nova, uma demanda histórica da região Tocantina. O aulão do Enem, que em 2017 conseguiu chegar a 93 cidades, com cursinhos pré-vestibulares gratuitos no Maranhão. A própria Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, os programas de permanência da UEMA. Senhor Davi, Sim. desculpe lhe interromper, é que o senhor ultrapassou o seu tempo de fala e a gente queria pedir para o senhor tentar concluir em 3 minutos. Ok. As políticas de permanência da UEMA, né? O restaurante universitário da UEMA é o único restaurante 100% gratuito entre todas as estaduais do Brasil. Eu acho que isso tudo demonstra, gente, que ciência e tecnologia no governo do Maranhão hoje é para valer, educação no governo do Maranhão é a mola mestra, e juventude no governo do Maranhão é absolutamente uma política pública sagrada. Quero agradecer novamente ao convite, à oportunidade, nos colocar à disposição, mais uma vez, da Secretaria de Juventude, da secretária Tatiana Pereira, e desejar a toda essa juventude que quer fazer ciência no Maranhão, força, dedicação, ousadia, que é para frente que nós caminhamos. Muito obrigado. Obrigada. A gente agradece ao secretário Davi Teles. Nesse momento, eu passo a palavra para o secretário Francisco Gonçalves, que também vai fazer uma participação aqui. Secretário Francisco, da sede POP, fique à vontade. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar a equipe da SEJUF, liderada pela secretária Tatiana, o secretário André Belo, o presidente da FAPEMA, André Santos, o secretário Davi Teles. Considero esse debate ele é importante, porque ele possibilita em ter uma visão de conjunto sobre a área da educação e da ciência e tecnologia no estado do Maranhão. Nos últimos anos, o governo Flávio Dino consolida 5 grandes áreas de investimento e tem mantido esses investimentos voltados para a juventude maranhense e para os adolescentes e as adolescentes do nosso estado. O primeiro que eu diria que é o papel da FAPEMA.
a consolidação da FAPEMA como uma das principais agências de fomento à pesquisa no nosso país, e uma agência que inova do ponto de vista de incentivar o encontro de saberes, a produção do conhecimento, mas valorizando também o saber das populações tradicionais do nosso Estado. Essa é uma perspectiva importante, expressa, inclusive, no Prêmio FAPEMA, já que o conhecimento não é um ato isolado. Toda a produção de conhecimento é um resultado de encontro. Eu fico pensando naqueles pesquisadores que investigam, por exemplo, o valor fitoterápico da floresta amazônica. A produção desse conhecimento não é possível sem a contribuição dos pajés, sem a contribuição dos quilombolas, dos indígenas, das populações ribeirinhas, que, nesse caso, também são coprodutores, coautores desse tipo de conhecimento, e não apenas uma mera fonte de informação para os pesquisadores. Esse é um aspecto importante do ponto de vista da FAPEMA, que cumpre um outro papel fundamental, que é no sentido de fortalecimento dos programas de pós-graduação no Estado do Maranhão, da pesquisa de ponta no nosso Estado, mas uma preocupação também em incentivar a iniciação científica nas universidades e nas escolas de ensino médio do Estado do Maranhão, de segundo grau. Eu acho que esse papel, essa visão ampla da FAPEMA, que cumpre um papel de estimular a produção científica a partir desse território aqui, e tendo uma abertura para o país e para o mundo, é uma experiência importante, inclusive expressa em programas de intercâmbio, e programas de intercâmbios importantes. O segundo aspecto que eu queria destacar é o papel dos IEMAs, que nasce inicialmente na Secretaria de Ciência e Tecnologia e hoje está situado na SEDUC, ou seja, a criação de uma rede estadual de escolas técnicas e, mais ainda, escolas técnicas em tempo integral e escolas com qualidade, com oferta de um ensino de qualidade, de estrutura, que nem escolas particulares de ponta do Estado do Maranhão oferecem. O terceiro elemento importante é a expansão do ensino superior no Estado, com todas as condições que o secretário Davi apontou, mas com a criação de uma nova universidade que potencializa a rede de universidades públicas do Maranhão e a oferta de ensino superior para outras regiões do Estado, descentralizando as ofertas de ensino da pesquisa no Estado do Maranhão. Quarta questão, o fortalecimento da rede pública estadual de ensino, qualificando as estruturas, valorizando os professores e investindo na infraestrutura educacional do Estado do Maranhão, com processo de recuperação, de reconstrução de escolas. E uma quinta questão que eu considero importante, embora não seja responsabilidade direta do governo estadual, da esfera estadual, que é a parceria estabelecida pelo governo do Estado com as prefeituras, através do programa Escola Digna, que é a substituição das escolas de taipa, de palhas, escolas em situação precaríssima de ensino-aprendizagem, para garantir escolas adequadas, que respeitam os direitos dos professores e o direito dos alunos. E são escolas construídas nos locais mais distantes do Estado do Maranhão, em áreas indígenas, áreas quilombolas, regiões completamente afastadas e isoladas. E que implica dizer que, se é assim, que ao longo desses anos o governo amplia as políticas de educação no Estado do Maranhão, amplia as políticas de ciência e tecnologia, de produção de conhecimento. Essa é a primeira questão que eu queria destacar, que eu considero importante do ponto de vista das políticas estaduais de ciência e tecnologia e de educação no Estado do Maranhão, como já descrito pelo secretário Davi Teles, pelo presidente André Santos e pelo secretário André Bello. A segunda questão que eu queria destacar é no Plano Mais DH, que é coordenado pela SEDPOP, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a FAPEMA, a Secretaria de Educação e outras secretarias de Estado, que eu diria que são os editais lançados pela FAPEMA, voltados para a juventude estudantil do Maranhão. Eu considero esses editais, vinculados ao Plano Mais DH, importantíssimos, tanto os que foram lançados pela FAPEMA, como o programa próprio da UEMA, desenvolvido pela UEMA, os programas de extensão da UEMA,
que tinham como foco mais DH. Por quê? Além do que se refere o edital em si mesmo, eu diria que os editais da FAPEMA têm um mérito importante da vinculação do Mais DH, que é propiciar que os estudantes do Maranhão conheçam o Maranhão, conheçam as diferentes realidades do nosso Estado, as diferentes formas que se manifestam as desigualdades no Estado do Maranhão, seja aquelas desigualdades econômicas, as desigualdades étnico-raciais, as desigualdades culturais e educacionais do nosso Estado. E eu estou convencido de que essa vivência dos alunos em atividades de pesquisa e extensão nos municípios mais pobres do nosso Estado, marcados por profundas desigualdades, deram e darão origem a pesquisas, a outros projetos de extensão e a busca de soluções técnicas e científicas para os problemas que nós enfrentamos no Estado do Maranhão. Acho que esse é um aspecto importante do ponto de vista do papel da escola, da agência de fomento de uma política de ciência e tecnologia, que é possibilitar de que os estudantes percebam os problemas da sua realidade e possam transformar esses problemas da realidade maranhense em objetos de pesquisa, em objetos de projetos de extensão, e contribuam dessa forma para a busca de soluções científicas e tecnológicas aos problemas que nós enfrentamos, aos entraves do desenvolvimento e da inclusão e da distribuição da justiça em nosso Estado. É assim que esse, eu diria que é um aspecto importante que eu gostaria de destacar. A terceira questão que eu gostaria de destacar é o papel da SEJUF. É interessante isso, assim, todos os secretários que estão aqui, as secretarias que estão aqui, elas estão, não só por conta das suas responsabilidades institucionais, o secretário Davi, que coordena a política de ciência e tecnologia, o presidente André, que coordena as políticas de fomento à pesquisa, o secretário André Belo, que coordena as políticas de educação tecnológica no Estado do Maranhão, mas uma outra razão que justifica a presença deles é a forte parceria com a Secretaria de Juventude do Estado do Maranhão. Esse é um aspecto importante do papel que a Secretaria de Juventude assumiu ao longo desses anos, que foi exatamente de agendar a relação entre juventude, educação e ciência e tecnologia no Estado do Maranhão. E o papel que teve a SEJUF na articulação, junto com a FAPEMA, de projetos de editais inovadores, que incorporasse a juventude universitária, a juventude estudantil, em projetos de pesquisa e de extensão, levando em conta a realidade do Maranhão e possibilitando o encontro desses estudantes com diferentes atores, diferentes personagens que formam o nosso Estado. Eu diria que esse é um aspecto importante do papel que cumpre a Secretaria de Juventude em nosso Estado, de possibilitar esse encontro, essa articulação, junto com as outras secretarias e os outros órgãos de governo, no que se refere à ampliação das políticas de ciência e tecnologia e à forte presença de atividades voltadas para estimular a pesquisa entre os estudantes universitários e entre os estudantes do segundo grau. Diria que esse é um aspecto importante do trabalho desenvolvido pela SEJUF. No fim, pessoal, eu estou convencido de que não se muda situações extremas de desigualdades que marcam o nosso país, que marcam o nosso Estado, sem investimentos na educação. As pessoas em ciência e tecnologia. As pessoas sempre me perguntam sobre os indicadores negativos do Maranhão e o que o governo faz. Eu diria que uma das coisas mais importantes que o governo faz no enfrentamento às desigualdades do nosso Estado é exatamente o investimento em ciência e tecnologia, investimento em educação. Porque esse é um conhecimento, é um bem que cada adolescente, cada jovem se apropria e ninguém poderá tirar dele, que é o conhecimento. É o domínio técnico e científico, que ninguém poderá tirar dele. E que ele poderá, com isso, fazer, junto com a sua comunidade, um caminho de superação de desigualdades. Mas há um outro aspecto importante nas políticas, que é a distribuição geográfica do Estado do Maranhão. Eu diria que esse é um aspecto que demonstra claramente o compromisso do nosso governo, porque quem está nos... Basta ver os IEMAs, basta ver as escolas
a distribuição do ensino universitário, distribuída regionalmente, para possibilitar que diferentes setores da sociedade maranhense tenham acesso à ciência e à tecnologia e acesso à educação de qualidade. Muito obrigado. Obrigada, secretário Francisco, pelas suas palavras. Agora nós teremos a participação da nossa secretária de Estado da Juventude, Tatiana Pereira. Fique à vontade. Pronto. Primeiro, eu queria agradecer, né, a companhia aqui dos meus colegas de governo, o Davi Teles, o André Belo, o André Santos, o Chico Gonçalves, que tem um papel importantíssimo de cuidar da Sejuve junto comigo, e também é o presidente do conselho, o Eduardo. Né? Tenho certeza que essas falas elas são importantíssimas para fortalecer o papel que é o governo do Estado investir nas juventudes. Né? A gente viu aí um panorama geral do que cada secretaria está fazendo, cada órgão está fazendo, e que isso tem se comunicado entre si, né, nesse papel. E a gente tem observado quanto isso tem avançado no Estado, e é fruto, inclusive, da forma que o governador Flávio Dino pensa e executa a política no Estado do Maranhão. É uma política transversalizada, uma política que visa, de fato, o foco da população maranhense, e a gente tem esse papel importantíssimo de cuidar aí de 2 milhões de jovens no Estado, que representam de 23% a 24% da população do Maranhão, um número muito significativo, e o desafio eu sempre tenho esse cuidado de compartilhar, né? Então, de fazer com que todo o governo também se envolva, também se mobilize para executar ações com foco na juventude, né? E tenho certeza que isso é importantíssimo, porque nós sabemos o quanto a juventude do Maranhão ela é diversa, o quanto é importante ter políticas estratégicas nas várias áreas, a saúde, a educação, e com um recorte em relação ao emprego, renda, né? E para nós realizarmos esse encontro hoje, né, um encontro de jovens pela ciência, mostrar resultados do que a gente conseguiu executar nesse processo, esses anos, né, de governo. E a gente tem colhido muitos frutos importantíssimos no Estado, que nos dão, inclusive, força para continuar desenvolvendo o nosso trabalho. E, assim, o resultado que a gente consegue, por exemplo, falar do Geração Ciência, quando se fala de ciência, fala do papel do aluno do ensino médio e que está envolvido nesse processo, se destaca que, por exemplo, a educação no Maranhão ela passa por várias vertentes. Né? A educação não é só o professor na sala de aula ensinando português, matemática, mas é discutindo como é que aquele aluno pode se envolver na sua comunidade, como aquele aluno ele pode pensar o Estado, como é que ele pode contribuir, né, inclusive com a transformação real do Maranhão. Por exemplo, das experiências que tive do edital Juventude e Consciência, caravana, a gente sempre se envolve muito com a caravana, né? A gente observa que para o aluno que vive aquela oportunidade de conhecer o Maranhão, de ir no município mais BH, e para nós que acompanhamos essa agenda, há vários sentimentos ali envolvidos, mas principalmente um sentimento de perseverança e esperança que esses editais representam, né, para o jovem do Maranhão. E aí, de antemão, quero agradecer muito mesmo aos nossos companheiros de governo, né, o Davi Teles, o André Belo, o André Santos, assim como o secretário Chico Gonçalves, que sempre tem esse olhar, né, de não só achar, não, juventude, quem cuida é a Sejuve, juventude quem cuida é todo o governo, né, todo o governo tem ações estratégicas nesse processo. E aí, eu observo o quanto é importante, justamente, a gente conseguir apresentar aí essas agendas, né, que a gente consegue fazer no Estado nesse período. Então, o governo do Maranhão aí já tem seus 6 anos de ação, e são programas que já vêm desde 2015 sendo executados, e são investimentos, a gente sempre fala de investimento, não é gasto público, mas é investimento público, de fato, na juventude maranhense. Né? E as mudanças a gente vai conseguir ao longo desse processo do governo e ao longo dos anos ver o impacto real na vida das pessoas, né? O governador Flávio Dino fala muito disso. A gente precisa fazer políticas de educação, de saúde, de segurança pública
que tem um impacto direto na vida do povo maranhense, né? Então, isso para a gente é muito significativo. E para poder já, inclusive, destacar esse papel, nós, por exemplo, na Sejuv, temos um edital chamado Edital Cartão Transporte Universitário. Na verdade, ele é um programa, né, que foi instituído em 2017, e ao longo desse período a gente vem executando esse programa no Estado. Já conseguimos aí ter um número bem importante de jovens do Maranhão, quase 5 mil jovens beneficiados com esse investimento de auxílio transporte para poder ele conseguir se deslocar do município que ele mora para o município que ele estuda. E é justamente desse olhar que o secretário Chico Gonçalves traz, né, que a gente consegue colocar todo mundo com olhar, com a preocupação e com a vontade de fazer algo por esse público que é importante no Estado, que é a juventude. E aí, assim, essa agenda do encontro, ele só começa hoje, amanhã ele finaliza, então nós contamos com a participação de vocês que estão aí nos acompanhando aqui na sala de debate. Daqui a pouco começa uma outra sala de debate que vai falar, né, sobre a questão do cenário, como é que fica a educação, como é que fica a ciência, né, pós-pandemia, né? Vai ser um debate bem importante. Quem puder acompanhar esse debate, aproveite a oportunidade. Os debatedores já estão esperando, já estão na ansiedade aí de acompanhar o debate. E a gente tem aprendido muito com esse processo do novo normal, né? A gente está aqui numa sala virtual, cada um num espaço diferente, falando sobre as mesmas coisas e aprendendo ciência, falando sobre ciência, né? E a ciência tem tido um impacto importantíssimo nesse processo, né, da pandemia. A gente tem observado o quanto é importante falar sobre ciência e o quanto é importante a ciência nas nossas vidas, né? Tudo que a gente veste, que a gente consome, que a gente utiliza, tem a ciência envolvida, né? E aí é necessário, como o próprio Eduardo comentou anteriormente, você conseguir popularizar a ciência a partir desses editais. A gente consegue perceber o impacto disso direto. Então, é isso, né? Eu agradeço muito, aprendi muito hoje aqui com as falas de cada um de vocês. Queria agradecer muito a companhia aqui dos nossos companheiros de governo, pela importante colaboração com a Juventude do Estado, com o investimento, inclusive, fortalecimento das agendas e programas aqui no Estado com foco na juventude. E é isso, a gente fica muito feliz de poder contar com a participação de cada um de vocês. Aqui nessa sala a gente tem gestor de juventude de vários municípios do estado do Maranhão, como de Caxias, né? A Tassiana está por aqui, assim como outros municípios, que com certeza têm feito conosco importantes programas, têm fortalecido as ações do governo do estado com as prefeituras dos municípios, e a gente avança assim, com unidade, com olhar de solidariedade, de pensar no outro, né, e de conseguir fazer transformação real na vida do povo maranhense. Muito obrigada a cada um de vocês pelo importante debate, pela importante agenda, e com certeza esse tempinho que cada um hoje teve aqui para a gente poder conversar, nós aprendemos muito. E fique atento, né? Ano que vem a gente vai estar retomando aí os editais, reorganizando os editais, né? E para aluno, eu fico muito feliz quando eu vejo o professor Tiago, por exemplo, que ele sempre participa dos editais, escreve os projetos, né, e participa, engaja os alunos das escolas que ele ministra as aulas, e os alunos se envolvem, e aquilo tudo você cria uma nova corrente, uma nova rede, né, de sentimento, uma nova rede de esperança, e de, principalmente, fazer com que a real situação do Maranhão seja construída e seja debatida pelo olhar que cada um tem possibilitado. Muito obrigada, secretário Chico Gonçalves, muito obrigada, André Belo, André Santos, o nosso secretário Davi Teles, e o nosso presidente do conselho, Eduardo. Tenho certeza que cada um que ficou até agora, que ouviu nesse bate-papo, aprendeu muito. E quem puder acompanhar a próxima sala, a sala que vai debater sobre esse desafio que tem acontecido na pandemia e como é que fica a ciência e a educação nesse processo, acompanha para você também aprender muito mais. Beijão a cada um de vocês. Até lá. Está contigo, Débora. Então, muito brilhantemente, a secretária Tatiana já adiantou aqui que o encontro continua. Como ela falou, vai ser uma mesa sobre o futuro da ciência na educação da pós-pandemia. Eu só quero reforçar o agradecimento a todos que estiveram aqui até agora.
E espero que esse momento tenha acrescentado e tenha sido, né, uma experiência boa para todos que estiveram aqui. A gente agradece e reforça que quem quiser participar da próxima sala. Coloca o link, Débora, da próxima sala aqui para o Já, pessoal quiser. Bota o link. Pronto, melhor. Quem quiser poder participar, já fica à vontade. A Jana vai botar aqui, quem quiser participar, só seguir o link. Obrigada a todos, tenham todos uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau.